Olá, queridos alunos, eu me chamo Ranielma, sou acadêmica do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e hoje vamos dar continuação à nossa aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre funções da linguagem. Vamos aprender juntos, eu vou ensinar e aprender com vocês. Funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Então, a gente já viu que todo ato comunicativo ele tem um objetivo, né? Então, é pela função da linguagem que a gente vai poder cumprir esse objetivo. É poder distinguir a intenção do falante em relação à mensagem. Elas são classificadas em 6 tipos. Quais são? Emotiva, poética, referencial, fática, metalinguística e conativa. E cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Vimos anteriormente, na primeira aula, os elementos comunicativos, né? O que Roman Jacobson ele já categorizou, que é quem? Quem são os elementos comunicativos? É o emissor, né? O que emite a mensagem, o receptor, com quem se fala, a mensagem é o que se fala, o código é o sistema da linguagem, o canal é o veículo da mensagem e o contexto é o assunto da mensagem. Elas, as funções da linguagem, determinam o objetivo dos atos comunicativos. Então, é ela que vai determinar o objetivo da comunicação. A função emotiva. A primeira função que a gente vai estudar agora é a função emotiva. O que é a função emotiva e como ela, a principal característica dela? Primeira característica, subjetividade do sujeito. Quando a gente fala em emotiva, não é em vão. Então, nessa subjetividade vai ter o quê? Emoção. Emoção do eu, né? É uma subjetividade do sujeito. Essa mensagem, ela é expressiva do sujeito que fala. Então, a gente consegue mensurar a expressão, consegue... E a principal característica é o eu, né? A primeira pessoa. É nos textos, nas mensagens, nas músicas. Ela prioriza o sujeito. Sujeito, quem fala. A gente tem dois exemplos. Primeiro, a gente tem a máquina, né? Falando das emoções, de corações. Isso a gente vai ver em poemas, né? Poemas emotivos, que fala muito do sujeito. E aqui a gente tem um poema. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, a gente também tem aqui a primeira figura, né? Que é a subjetividade do sujeito. A gente consegue ver a expressividade dele. Então, isso é uma função emotiva. Eu vou abordar aqui, vou passar aqui uma canção para que a gente possa, né, ver essa função emotiva também no gênero musical, para que a gente possa analisar direitinho, tá bom? Vamos passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchavos, eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos, mas... Bom, já analisamos um trecho da canção Senha, de Adriana Calcanhoto. E aí a gente tem verbos e pronomes que remetem à primeira pessoa, né? Vamos analisar aqui o trecho. Eu não gosto de bom gosto, eu não gosto do bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Então, esse trecho a gente pode ver o quê? A singularidade, a subjetividade do eu, do sujeito, né? A primeira pessoa do discurso, ela está explícita. Então, a Adriana, ou seja, o sujeito em si, na música, a gente pode já ver a característica emotiva, a subjetividade, a primeira pessoa num texto. Então, essa é a principal característica da função emotiva. Aonde a gente pode ver mais essa função emotiva, sem ser em música, né? A gente pode ver em cartas, em entrevistas, em diários. Então, nesses locais, nesses gêneros, né, a gente pode e vamos encontrar a função emotiva. Outra função, a segunda função que a gente vai apresentar é a função poética. E aqui muita gente pode confundir com a função emotiva. Por quê?
Porque em vários textos, né, vai também ter algum aspecto emotivo, mas só que a principal característica da função poética é o que? A estética. Primeiro, ela apresenta um cuidado com a linguagem, com a maneira que essa língua vai ser apresentada, a estética da mensagem. Essa é uma das principais características da linguagem. Segundo, o efeito expressivo, né, na estética. E terceiro, ele prioriza a mensagem. Ele não prioriza o contexto, não prioriza quem se fala ou quem recebe, mas sim a mensagem. Essa é a principal característica da função poética. Vamos logo em seguida ver um videozinho, um trecho de uma música que se chama Cálice, de Chico Buarque, para a gente poder entender essa analogia da função poética dentro da música, tá bom? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pronto, a gente ouviu um pouco sobre Chico Buarque. A gente pode dizer que a função poética está presente em dois aspectos. Um cálice, né, que ela pode ser considerada primeiro uma metáfora, um cálice realmente, um cálice de vinho, né, vinho tinto de sangue. Mas quando a gente vai ouvir a música, a gente presta atenção que não é um cálice simples, mas é um cálice no lugar de cálice, né, de opressão. Então, na música, a gente também tem essa possibilidade de enxergar a poética, né? A poesia em si, mas o cuidado com a mensagem, a estética da mensagem, a metáfora da mensagem em relação à música, que é uma das principais características da função poética, o que? A estética realmente a mensagem, não é como essa mensagem é transportada, não é para quem se interessa, mas sim a mensagem em si. Bom, a nossa terceira função é a função referencial ou denotativa. Qual é o elemento comunicativo que vai estar presente? O contexto. A sua linguagem visa a precisão das palavras, visa o objetivo sobre o tema. Então, aqui a gente tem, primeiro, uma função que está preocupada na precisão das palavras, na maneira correta de passar as informações, nas visões objetivas, nada de subjetividade. Aqui a gente foge disso. Aqui são mais temas e opiniões mais objetivas possíveis. Então, aonde a gente pode encontrar a função referencial? Nos textos, em artigos, em jornais, em artigos científicos. O mapa, que a gente também tem uma opção de ser uma função referencial. Por quê? Porque ele passa ideias objetivas, né? Locais objetivos, informações claras. No primeiro exemplo, a gente tem um texto, né? Uma publicação da revista Isto É. Vamos fazer a leitura. O portal Domínio Público, Biblioteca Digital do Ministério da Educação, recebeu 6,2 milhões de acessos em pouco mais de um mês de funcionamento. Nela, o internauta pode ler gratuitamente 699 obras literárias com mais de 70 anos de existência, ou seja, já de domínio público. 166 publicações de ciências sociais e uma de exatas. Há também partituras de Beethoven, pinturas de Van Gogh e de Leonardo da Vinci, como a Mona Lisa, hinos e músicas clássicas contemporâneas, isto é, São Paulo, 29 de dezembro de 2005. Então, aqui a gente tem uma ideia clara, objetiva, informação coesa e simplesmente isso. Aqui ele não está preocupado em como o receptor vai receber a mensagem, né? E nem se preocupou também na subjetividade de quem escreveu essa mensagem, mas sim de passar essa mensagem de uma forma objetiva, clara e correta, né? Priorizando o quê? O contexto em que está inserido. Agora vamos analisar essa função referencial com um trecho musical, que é o trecho da canção de Renato Russo, Faroeste Caboclo. Vamos lá? Funcionava a discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar.
E boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui. Não é segredo pra ninguém que Renato Russo é atemporal. Na canção Faroeste Caboclo também tem a função poética, também é característica da função poética, sim, porque a gente tem muito cuidado estético com a mensagem. Porém, a principal característica é a função referencial. Por quê? Porque ele tenta passar uma linguagem precisa da imagem do ator principal, do personagem, que é João de Santo Cristo. Então, percebe facilmente essa narrativa, né, detalhada do personagem, a precisão das palavras e uma visão objetiva. Então, Faroeste Caboclo contém função referencial e com o elemento comunicativo, o contexto. Vamos agora abordar a função fática, né? Qual o elemento comunicativo da função fática? O canal, então ele se concentra num canal. A função fática, ela tem o objetivo de quê? De interromper, de estabelecer, prolongar a comunicação. Está presente nas conversas de telefone, nos cumprimentos, nas conversas no elevador, nas conversas mais casuais possíveis entre amigos. Então, a função fática está presente aí. A gente tem um exemplo. Alô, oi, tá aí. Então, toda vez que os sujeitos, né, quiserem testar o canal, ou interromper, ou prolongar uma conversa, ele está usando de função fática. Um exemplo aqui. Não acredito que isso está acontecendo comigo. E ele, sim, estou ouvindo. Então, ele prolongou a conversa. Na charge, a gente também tem um exemplo. Oi, eu, Calvin. Como vai? Belo dia lá fora. Não, Ep. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando, porque eu liguei. Então, aqui a gente tem uma função fática. Primeiro, no oi, tem a função fática, né? De início de um canal, de início de uma conversa. Então, aqui a gente tem a função fática. Vamos abordar agora também um trecho de uma música bem conhecida, que também, dentre outras e várias músicas que tem a função fática, essa, para mim, é mais especial. Vamos chamar meus alunos, nossa querida Elis Regina. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Tá cada vez mais down no high society. Down no high society. Em Alô, Alô, Marciano, a gente tem, bem no início da música, né, desse trecho, a função fática. Essa função de início de uma conversa, desse teste de canal no Alô, Alô, Marciano. Outra função é a função metalinguística. Na função metalinguística, o elemento comunicativo que é presente é o código. Então, ele não se concentra no emissor, no receptor, na mensagem, nem no canal. Agora ele vai se concentrar onde? No código, na própria língua, na própria linguagem. Então, se concentra no código e utiliza-o para falar sobre ele mesmo. E é uma das funções que parece ser mais difícil possível, mas não é bem facinha. Vem pra cá que a gente vai te ensinar. Um exemplo. Utiliza-se a língua para falar da língua, o texto para falar do texto, a poesia para falar da poesia. Então, tudo isso existe a metalinguagem, né? A função metalinguística, que é a língua falando da língua, um texto que fala do texto, um jornal, uma publicação de jornal que fala do início, né, dos jornais, uma matéria na televisão que fala do início da televisão, a primeira televisão. Então, tudo isso acontece na metalinguagem. E aqui a gente tem dois exemplozinhos que, primeiro, é um pintor fazendo seu autorretrato, então tem a metalinguagem aqui. Segundo, é uma poesia de Carlos Drummond. Olha, o tema é poesia e ele está fazendo o quê? Uma poesia. Então, a poesia. Gastei 1 hora pensando em um verso que apenas não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, Carlos Drummond, na sua poesia, intitulada Poesia, fez a metalinguagem. Vamos ver também uma canção de metalinguagem que vai ser apresentada agora. Vamos.
canção tocou na hora errada, e eu que pensei que eu sabia tudo, mas se é você eu não sei nada. Nada mais metalinguístico do que a música falando da música, do que uma canção falando de uma canção. Então aqui a gente tem a metalinguagem. A última e nem menos importante das funções é a função conativa ou apelativa. Então aqui no primeiro momento a gente vê por apelativa uma coisa que apele, né, o outro. Então é essencialmente uma das principais características da função conativa ou apelativa. Primeiro, ele se concentra no sujeito que recebe a mensagem. Então quem é? O receptor. Sua linguagem é marcada pelo aspecto persuasivo. Então, a principal característica é o fato dessa mensagem, né, para o receptor ser uma coisa persuasiva, apelativa, querendo que ele faça algo, impondo alguma ação dele. E quem é que pode fazer isso hoje, que faz isso hoje, que utiliza desse método conativo, apelativo? Artigos publicitários, propagandas. Então, a gente hoje tem uma inúmera rede de propagandas que tem a principal função, o quê? Fazer que o indivíduo compre, que o sujeito compre. Então, o que ele vai utilizar? Imagens, linguagem. E é nesse ponto que a função apelativa ela entra, né? Através de uma linguagem, de um jogo estético também, mas vai ser aqui no jogo de palavras que ele vai persuadir o sujeito a comprar o seu produto. Então, no primeiro exemplo, na primeira imagem, a gente tem o produto de um remédio farmacêutico, Doril. E aí, qual é a jogada? Tomou o Doril, a dor sumiu. Então, essa jogada, né, esse aspecto persuasivo que te faz comprar aquilo, ela é uma função conativa. Outro, tem garoto novo num pedaço. E aí a gente pensa, uma metáfora, um jogo de linguagem? Sim, uma função apelativa. E aí a gente vai ver uma função apelativa também numa música. Como essa função, né, como os verbos também é imperativo, ele pode estar presente dentro de uma canção. Como a função apelativa e conativa vai estar presente na música. Vamos dar uma olhadinha. A fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Na música de Raul Seixas, utilizando verbos imperativos, né? Beba, tente. Então, todos esses verbos que Raul utilizou na música são verbos imperativos, são verbos persuasivos e está presente uma função conativa apelativa. Por quê? Porque ele quer fazer, né? Quer persuadir o sujeito, o receptor, a fazer determinada coisa, né? Determinada situação. Ele quer que ele age de uma maneira, né? Que utilizando, enfim, a função conativa ou apelativa. Então, a gente pode ver que a linguagem, as funções da linguagem, ela está presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, em várias situações. Então, a gente percebendo isso, né, vai ser muito importante para vocês ler um texto, determinar e analisar que função está marcada e presente nos textos, em propagandas e músicas, sabe? Fazendo uma boa leitura. E é principal que a gente possa fazer uma boa leitura dos textos, do enunciado, para que você possa detectar, porque isso é muito importante. Você saber o que você está ouvindo, o que aquela mensagem quer te passar, qual o objetivo daquela mensagem. E para que a gente possa detectar o objetivo, é importante que a gente possa conhecer funções da linguagem.